Vamos dar início à nossa reunião. Vamos começar fazendo a leitura da mensagem 173 do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem intitulada Zelo do Bem. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13, está registrada a seguinte pergunta: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? E em cima dessa pergunta, o Espírito Emmanuel fez este comentário: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso na sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontraram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são apenas novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. O medo, nos ensinam as escolas da psicologia, é o retrato do nosso mundo interior. Muitas vezes nós confundimos o medo com perda do sentido das próprias responsabilidades e dos próprios comprometimentos. Mas outras vezes o medo nada mais é do que a expressão mais límpida e verdadeira dos nossos limites que teimamos em não vencê-los. O medo, ele encontra dois grandes obstáculos nas nossas almas. Um deles é relativamente fácil de ser vencido. É o medo quando fundamentado apenas na razão, na lógica, no raciocínio. Porque é fácil nós desenvolvermos técnicas de reflexão que nos posicionarão dentro de um outro ângulo de percepção dos fenômenos. Por exemplo, de repente escutamos algum barulho dentro de uma casa na qual estamos sozinhos à noite e faltando energia. Aí surgem inesperadamente vários tipos de temores, do escuro, do estar só, do barulho, de almas
e nos colocamos muitas vezes em verdadeira polvorosa. Grande parte desse medo pode ser resolvido apenas com uma reflexão. Espera um pouco, deixa eu ouvir de onde veio o barulho. Normalmente existem aparelhos que ficam 24 horas por dia ligados e nos esquecemos que eles têm motores ou elementos que usam de disparar para acelerar sua movimentação quando há necessidade de abastecimento de energia, ou até mesmo de diminuir o uso, como é muito comum em geladeiras. No silêncio absoluto de uma casa, de um quarto, e quando estamos recolhidos, nos encontrando apenas conosco mesmo, muitas vezes isso faz com que façamos surgir no nosso mundo interior verdadeiros monstros, e monstros que nos perseguem. Outras vezes nos assustamos porque sombras se moveram, mas se a gente olha direitinho ou pensa como é que está a paisagem do lado de fora, quantas vezes uma árvore, um ramo ou qualquer coisa provoca uma sombra? Um mero raciocínio afugentará o medo que trazemos dentro de nós. Mas outras vezes não tem raciocínio nenhum no mundo que faça deter o medo. Tem pessoas que não andam de avião de jeito nenhum, porque tem medo. Tem medo de quê? De morrer. Como que se estivesse aqui no chão, estivesse garantido de que vai continuar vivendo. Tem pessoas que têm medo de insetos. Não posso nem falar, eu conheço algumas pessoas, inclusive aqui no Leão, que nem ao menos ousam pronunciar a palavra barata, porque isso já provoca todo um desastre. Não precisa nem ver, nem ouvir, nem sentir cheiro, nem saber nada. A palavra é suficiente. Esses medos, psicologicamente, são difíceis de serem vencidos sem nenhuma outra atitude, porque eles não encontram um radical dentro da reflexão. Eles estão como resposta de algumas situações psicológicas normalmente vividas no momento anterior, nesta ou em outras vidas. Mas existe um outro medo que nem é necessariamente racional e também não é necessariamente psicológico. Esses nós podemos resolvê-los sim com relativa facilidade. A pergunta que surge então aí, por que não resolvemos? Porque o medo que vem dessa raiz é aquele medo que a gente não quer enfrentar. É o medo de ter que mudar, é o medo de ter que parar um vício, é o medo de ter que tomar novas atitudes, novos comportamentos. E quando por trás do medo se encontra uma gama muito forte de prazer, de satisfação pessoal, ou de realização, ainda que no erro, aí esse medo parece que apodera-se de nós. Este é o medo que de fato nos identifica. Eu não vou mais fazer faculdade, na minha idade, eu não tenho condições de fazer faculdade. É uma senhora já desencarnada, que ela após os 53 anos de idade, já sendo formada, tendo mantido a equilíbrio da sua vida, já tinha ficado viúva poucos anos antes, teve filhos aos montes, se não me falha a memória, 13, teve problemas graves com alguns deles, um inclusive se drogou durante muito tempo e no final terminou se suicidando. Mas essa mulher aos 53 anos disse, está na hora de eu voltar para a faculdade. Cheia de nefas, cheia de obrigações, e foi fazer faculdade. E aí às vezes a gente se pergunta, por que não eu? Quem sou eu? E aí entra o medo. E esse medo nada mais é do que a nossa realidade interior que nos diz quem somos e que nós queremos fugir dela. Muitas pessoas não querem ter nenhum compromisso de ir à missa, de ir ao culto, de vir ao centro espírita, de ir a qualquer templo, porque não, enquanto eu não sei, eu posso errar. Será que podemos mesmo errar no sentido de não ter comprometimento com o erro? Que medo é esse que me faz não encarar de frente o compromisso ético, moral, religioso que eu tenho? Certamente que existem pessoas que mesmo sendo espíritas não assumem que são espíritas. E não é porque o espiritismo seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, porque se fosse elas não teriam acontecido. É porque ser espírita e dizer pede novas posturas, e aí eu tenho medo.
Eu tenho medo de repente não suportar, tenho medo de não aguentar a cobrança, tenho medo do meu comportamento desnaturar aquilo que eu digo que eu estou seguindo. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Mas a pergunta de Pedro, aí ela entra com total força na nossa vida. Mas aquele que está realmente fazendo bem, acompanhado do bem, desejado do bem, trabalhando pelo bem, tem medo do quê? Tem medo de quem? O que me leva a ter medo de dizer que eu sou quem eu sou? É porque eu não sei ainda se eu sou quem eu sou? Então não é uma questão de você ter medo, é uma questão de manter coerência. E não existe nada mais incoerente na vida do que não se guardar coerência consigo mesmo. E esse é talvez o princípio maior dos nossos medos. Somos incoerentes conosco. E aí dizemos que somos incoerentes por conta do governo, por conta dos pais, por conta da família, por conta do patrão, por conta dos funcionários, por conta dos colegas, por conta das inimizades. Não. Nosso problema é conosco mesmo. Porque quem está bem consigo não tem medo de nenhum tribunal. Jesus, quando perguntado a Pilatos, és, pois, rei, que no Evangelho é colocado uma interrogação que eu acredito que nem tem essa interrogação. Para mim, Pilatos disse, és, pois, rei. E a resposta, ou a confirmação, ou a contestação de Jesus foi exatamente essa: tu o dizes, sou rei. Por que é que nós temos medo de dizer eu sou, eu acredito, eu sei, eu faço? É uma pergunta incômoda, principalmente quando Pedro nos lembra isso. Se nós estamos pelo bem, por que o medo do bem? Se for uma questão de prudência para não agredir o outro, se for uma questão de sensatez, porque o momento não é próprio, se for uma questão de equilíbrio apenas para não provocar a ira, até aí está compreensível. Mas será que é isso mesmo que nos move? Será que nós não temos medo da nossa própria realidade? Nós temos tanto medo da vida, e isso é um absurdo, que a gente nunca, ou quase nunca, está preparado para saber que pode desencarnar a qualquer hora. Um dia eu participei de um evento e um companheiro foi fazer a palestra e ele falava sobre a vida, e num dado momento, ele, em vez de falar da vida, ele falou da morte. E não usou a palavra desencarnação, ele usou morte. E ele fez algumas derivações extremamente ricas e interessantes, mas sobretudo incômodas, inquietantes. Quando terminou, uma pessoa disse assim, ele fala tão bem, mas hoje ele não foi feliz. E aí eu continuei ouvindo o comentário, eu estava perto e a pessoa disse para que eu ouvisse. E a pessoa então perguntou, mas por que ele não foi feliz? Porque ele veio falar de vida e ele falou de morte. Ele disse, você acredita na morte? Acredito. E você acredita que você é espírito? Eu ainda não sei. Porque o nosso medo da morte, ele está fundamentado exatamente na dúvida que temos, não de se há vida ou se deixa de haver vida. O nosso medo da morte é porque nós não sabemos ainda que somos o que somos, e muito menos sabemos quem somos. E temos medo desse desconhecido. Porque se eu acredito em mim, eu sei que eu não sou um pedaço de carne, pouco importa. Quando acontecer, eu continuarei sendo eu, com os ônus dos meus equívocos e com os congraçamentos das coisas boas que eu fiz. Se Deus um dia olhar para mim e disser, você, meu filho, foi infeliz no seu resultado, você vai ser condenado durante muito tempo, eu vou olhar para esse Deus e vou dizer, e você nunca foi meu Deus, porque o meu Deus vai me compreender. E se Ele vai me compreender e Ele vai me dar como bênçãos novas oportunidades, como é que eu vou ter medo desse Deus? O Deus que eu tenho medo é o Deus que vai me castigar, que vai me colocar numa coisa ruim. É um Deus que só fez coisas tristes no meu caminho. É um Deus que não compreendeu meus esforços nem minhas limitações. Mas na hora que eu estou trabalhando para o bem, pelo bem, em nome dele, para ele, pergunta Pedro, de que eu tenho medo? De quem que eu tenho medo?
Talvez a pergunta de Pedro não seja necessariamente esta literal. Talvez a pergunta esteja embutida: por que temos medo se nós sabemos o que precisamos fazer? Não devemos ter medo, nem por isso devemos nem podemos desrespeitar a vida. A vida não pede nem medo nem abuso, ela pede apenas que a gente viva. E viver não é consumir corpo ou alma. Viver é dar vida ao corpo e alma. Todos os domingos à tarde, aqui no Leão, nós temos reuniões públicas. E eu vou confessar, que eu já confessei aqui uma vez, vou confessar outra vez. Eu não consigo entender por que vem tão pouca gente aqui no domingo à tarde. Eu não consigo entender. Se um dia alguns de vocês souberem me explicar, eu agradeceria, porque eu não entendo que nós na quarta-feira, num dia de semana, numa manhã que todo mundo está ocupado, nós vimos ao Leão. Mas no domingo à tarde a gente não vem e nem traz alguém que a gente gosta. É medo do quê? De perder o domingo, de perder o Faustão? Ou será que a gente tem medo de se encontrar aqui com o mundo espiritual 2 vezes por semana? Aí fica pesado demais, 2 vezes já é pesado. Ainda mais no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, que quase todo domingo Jacó está aqui, quer dizer, pegar Jacó na quarta e no domingo é dose. Mas fiquem tranquilos que nos domingos eu não falo, normalmente eu só canto e no final da reunião. Domingo que vem, dia 22 de janeiro, nós teremos a Elizabeth fazendo o exórdio em cima do livro Pão Nosso 128, o capítulo. E Hércules Bruno, que é muito conhecido, é um expositor extremamente agradável. Hércules Bruno vem falar para nós dos desprendimentos dos bens terrenos. Será que Hércules vai saber contar quantas pessoas estarão aqui assistindo? Se vier as mesmas pessoas que têm vindo, ele, na hora que ele levantar aqui, levantar a vista, ele conta, ele não precisa fazer matemática nenhuma. Mas a gente pensa, será que é ele quem perde? Será que é o Leão quem perde? Quem é que está perdendo com isso? Eu vou ser extremamente franco e rude: perde quem não vem. A gente costuma dizer, não tomem a carapuça. Eu digo, tomem a carapuça. Tomem, vistam-na. Mas se não quiserem vir no domingo à tarde para cá, porque estão num outro programa mais feliz, aí podem ficar tranquilos, não precisarão vir. Mas se for para ficar assistindo Faustão, ou brigando em casa, ou... Não, mas é porque eu vou lavar a louça logo agora, porque de noite eu quero assistir o Fantástico. Aí está perdendo feio. Ok, estou demorando hoje a falar, né? Fazendo as coisas assim tão... Sabe-se lá por quê. E Vansan vai estar conosco no dia 5 de fevereiro aqui no Leão. 5 de fevereiro ele vem fazer o nosso café cultural, as senhas já estão disponíveis. A partir deste ano voltamos a ter 2 valores para senha. Quem compra antecipadamente até a quinta-feira, no caso até o dia 2, até o dia 2 de fevereiro, terá um preço. Do dia 3 até a hora do evento é outro preço. Acreditamos que será valioso a gente fazer a reserva e a aquisição da senha antes. Então Vansan vai estar conosco fazendo um tema musical que ele chamou de A Corrente do Bem. E Vansan ainda vai estar em outros centros espíritas aqui em Campina Grande na semana do evento. E depois nós daremos o restante, que está faltando apenas confirmar 2 casas. Então semana que vem a gente dá o roteiro completo. E para dar mais um último aviso, a Lia, que cuidava do nosso controle de cupons fiscais, ela viajou para o Rio, ela vai ficar lá 2 anos. E enquanto ela está fora, nós temos 2 pessoas responsáveis não só pela captação, mas sobretudo digitação e acompanhamento e entrega junto aos órgãos oficiais. A pessoa que é responsável, que está aqui às quartas-feiras, é Vilma, que é de Campina Grande. Olha que coisa, parece que aqui em Natal não tinha ninguém para tomar conta, aí vem Vilma de Campina Grande para tomar conta desse material para a gente. A Vilma, ela está aqui na primeira fila, bem na frente, é uma das entrevistadoras,
Pode dar um tchauzinho, para o pessoal saber quem é você. De repente o pessoal vai querer conversar com você, né? Então, Vilma está responsável não só pela captação, como pela distribuição dos cupons das senhas aos digitadores. E estamos precisando ainda de mais digitadores. E, sobretudo, os digitadores que já são, que se apresentem para digitar, porque nós temos um prazo extremamente curto para entregar agora a próxima remessa, que é a remessa que corresponde a cupons até o final de dezembro. Então, nós temos até que dia? 20? Até dia 14 de fevereiro tem para estar tudo digitado. Se não tiver bons digitadores, aí a gente fica complicado. Depois podem dar o nome para a própria Vilma, ou em algum caso deixem lá com a Tânia, ou nesse birô aqui das entrevistas, deixe o nome, e-mail e endereço para entrar em contato, para a gente passar as orientações acerca de como funciona esse sistema. E Malu está me lembrando que agora, no dia 29, Divaldo Pereira Franco está aqui em Natal, vai fazer mais uma palestra pública. O cartaz com as informações está lá na frente, além de um workshop também, como sempre faz todos os anos. Perderam lá no toalete. Deixaram a chave lá no toalete, com um Mickey aqui. O Mickey está perguntando, me esqueceu, não foi? Tá bom, então depois é só pegar aqui, ou então se não quiser a gente faz um sorteio no final da reunião do carro e do chaveiro, tá bom? Um chaveirinho do Mickey aqui, ó, ele está bem perguntando mesmo, me esqueceu, não foi? Está aqui a chave, ok? Ok, vamos então à segunda parte desse início de reunião. Hoje, dia 18 de janeiro de 2012, vamos começar a receber de forma mais direta os benefícios dos fluidos, das energias, das bênçãos que Deus tem para nós, que Ele tem sempre em todos os lugares, em todos os momentos, mas que nesta hora, acreditamos, é muito mais oportuno, porque estamos numa convergência em que todos vamos para um único ponto, para um único objetivo, e dessa maneira temos melhores condições de absorvermos as bênçãos de uma maneira muito mais eficiente. Eu pediria mais uma vez às pessoas que por acaso estejam tensas, que se descontraiam, liberem os músculos. Quem tiver objetos sobre as pernas, deixem ao lado, deixem no chão, para que nada nos constranja os movimentos íntimos da respiração, da pulsação, do relaxamento. Estejamos todos envolvidos e vamos ficar por alguns instantes apenas com os ouvidos da alma abertos para escutarmos o som que agora nos envolve. Em primeiro momento, nós iremos ouvir o som da música que toca. Depois iremos diminuindo o volume dessa música para que a gente, no mesmo momento e no mesmo sentido, ouçamos o ritmo de nossos corações. Escutemos nosso batimento cardíaco, escutemos nossa alma, escutemos o Deus que habita em nós. Percebamos quantas maravilhas acontecem neste instante em nosso organismo. Percebamos quantas bênçãos de fora nos envolvem. O ar, o clima, as gotículas de água
que dão a umidade necessária para a nossa manutenção. Os fluidos que vêm dos amigos encarnados e dos espíritos, alimentando a nossa alma. Percebamos que tudo isso são formas aparentemente minúsculas das bênçãos de Deus. Mas, na verdade, tudo isto traduz a grandiosidade divina que põe em movimento a favor de nossa vida todo o universo de ações e reações, favorecendo-nos com a harmonia. Permitamos que essas bênçãos não fiquem apenas do lado de fora. Pensemos agora que os nossos movimentos interiores não sejam apenas reflexo do condicionamento da vida em progressão. Que tudo isso seja apenas uma harmonia, a grande sinfonia de nossa realização em nós mesmos. Quando Jesus nos disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, da mesma maneira como devemos amar aos outros como a nós mesmos, Jesus nos dizia, além disso, que nós devemos ter total respeito pela nossa própria vida, por nós mesmos. E neste momento em que sentimos o nosso corpo relaxando, os nossos amigos magnetizadores unem suas energias, seus fluidos, suas vontades e suas forças com tudo o que o mundo espiritual nos permite viver e receber. E neste momento, uma convergência maravilhosa de forças, sentimos a presença de Deus de uma forma mais direta, como a penetrar cada poro de nosso corpo, cada respingo de ideia, cada floco de vida que existe em nosso universo pessoal. Ó Deus de amor e bondade, muito obrigado, meu Pai, porque mesmo nas dores, a alegria da vida continua vigorosa. Muito obrigado, meu Pai, porque mesmo no meio da noite e das trevas, um novo sol se avizinha, abrindo-nos a oportunidade de um novo dia. Muito obrigado, Pai, porque temos tantos motivos de alegria e de felicidade, que muitas vezes somos forçados a reconhecer que as dores e os sofrimentos não são forças negativas nem do mal, mas elementos que muitas vezes menosprezamos e que agora, em Teu nome, aparecem em nossas vidas, para que valorizemos com muito mais riqueza toda a alegria e felicidade que temos oportunidade de viver. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua bênção é tamanha, tão estendida, tão infinita. E, entretanto, toda a Tua bênção converge-se dentro de nós mesmos. Quando Jesus nos disse, vós sois deuses, Ele dizia que Tu, Pai, também estás dentro de nós.
Assim, Pai amado, neste momento de rendimento ao Teu bondoso coração, que a Tua essência dentro de nós nos permita entendermos que estás dentro de nós. Que a Tua essência de amor e bondade transpareça nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Que o nosso amor seja sempre amor, ainda que em alguns momentos doa amar. Que o nosso amor seja amor, mesmo quando em nome do amor nos apresentamos felizes. Mas que seja o amor a melhor resplandecência do Teu amor em nossas vidas. Os fluidos do ambiente pedem passagem e entrada em nossos mundos íntimos. Não sejamos mesquinhos agora. Descobramos a importância que somos na criação, dentro do sentido: Deus, o meu Pai, olha por mim agora e me dá esta bênção, a bênção que me invade, que me emociona. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado por isto e pela vida. Muito obrigado, Pai amado. Que os nossos anjos guardiões nos acompanhem, nos intuam e nos fortaleçam. Os nossos amigos magnetizadores vão agora deixando mais um pouquinho de energia e em seguida se retiram para o exercício do bem, agora na magnetização das águas. E em gratidão a tudo isso, recebemos o ar com alegria. Com qualquer pessoa que nos encontremos, digamos olá, bom dia. Em todas as circunstâncias da vida, não nos importa que hoje a vida esteja complicada. O que nos importa é que sempre temos novas oportunidades de sermos felizes. Permaneçamos em oração de agradecimento. Agradecemos, agradecemos e agradecemos. Não peçamos mais nada, apenas agradeçamos a Deus. E enquanto ficamos aqui em agradecimento, a equipe irá fazer a magnetização das águas. Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.